E aí, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do IAI Físico e falaremos hoje sobre um tema bastante interessante aí dentro da termologia, que é a parte de calor, capacidade térmica e calor específico. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para a nossa aula. E dentro desses temas que eu coloquei, eu vou dar um breve histórico para vocês. Vamos falar sobre o calor propriamente dito, capacidade térmica e depois o calor específico. E aí eu trouxe três definições que aparecem aí nos livros de história dentro da termologia, e só para que nós possamos verificar como que foi a evolução do conceito de calor. E o primeiro deles, de uma pessoa bastante conhecida até, que é o Francis Bacon, lá em 1561, 1626. O que ele pensava sobre o que era calor? Não se deve pensar que o calor gera movimento. Isso já é uma coisa que contradiz aquilo que nós sabemos de calor hoje, né? Porque as locomotivas a vapor, elas utilizam o próprio calor para poder transformar em movimento nas suas rodas. Mas vamos seguir. Ou movimento de calor, embora em alguns casos isso seja verdade, mas que a própria essência de calor ou substância de calor é movimento e nada mais, e que calor não é movimento uniforme e expansivo no todo, mas nas pequenas partículas do corpo. Então, ele está falando aí sobre alguma coisa a nível microscópico, e que isso não seria replicável para um corpo inteiro. Bem, depois veio Antoine Lavoisier, bastante conhecido aí também na química, que diz assim: esse fluido sutil provavelmente obedece, como todos os outros, às leis da atração. Eu não estou falando aqui de leis de atração, desses coaches de relacionamento, tá? Mas seu peso é tão pequeno que não é possível medi-lo por qualquer experiência física. Veja, a atração. Aí nós poderíamos pensar lá da lei da gravitação universal do Isaac Newton, que nós temos massas envolvidas. Então, obedece à lei de atração, mas não é possível medir. Veja, nós podemos medir a interação de subpartículas, né, entre prótons, entre elétrons, e aqui nós teríamos um fluido, alguma coisa que estaria ou num estado líquido, num estado de vapor, estado gasoso, mas que não é possível percebê-lo, não é possível identificá-lo, medi-lo por qualquer experiência. É alguma coisa bastante estranha que na época foi chamado de calórico. E por último, o James Prescott Joule, ele falou que o calor é energia em trânsito. Pronto, é o que é aceito até os dias de hoje. E nós vamos ficar com essa definição. Calor é energia em trânsito. Grava isso. Bem, você talvez, estudando aí calor nos seus livros de ensino médio ou até ensino superior, quem estiver assistindo essa aula for do ensino superior, já deve ter ouvido falar do equivalente mecânico do calor. E de onde vem essa terminologia? Bem, lá no passado se bolou um pequeno experimento que consistia no seguinte: você tinha aqui um cilindro, esse cilindro ele estava conectado à pás. Dentro aqui de um recipiente isolado do meio externo, você tinha um fluido, água, por exemplo, e essas pás elas poderiam girar livremente mediante aqui ou uma manivela ou então a um cabo que estava conectado a uma polia, e essa polia a um determinado peso. A massa desse peso foi de 772 libras, o que isso deve dar aproximadamente 350 quilogramas. A altura que isso era abandonado de um pé, mais ou menos 30 centímetros. E esse líquido, ele variava em 1 grau Fahrenheit, aproximadamente 1,8 grau Celsius. E em função dessas características aqui, se definiu o que era então uma caloria, 4,1868 joules. E essa unidade vai ser muito importante para nós. Isso aqui era o equivalente mecânico do calor. Na sequência, vamos imaginar a seguinte situação: um recipiente perfeitamente isolado do ambiente, contendo ali dois objetos. Um A uma temperatura de 200 graus Celsius, outro B a 20 graus Celsius. Naturalmente que nesse ambiente, que só existem esses dois corpos, eles vão fazer o quê? Eles vão trocar calor. E o motor para que isso aconteça é simplesmente uma diferença de temperatura.
E isso vai acontecer até que esses corpos entrem em equilíbrio térmico, que é o que vai gerar a nossa lei zero da termodinâmica. Parte da energia térmica do corpo mais quente será transferida para o corpo de menor temperatura até que eles entrem em equilíbrio térmico, até que eles fiquem na mesma temperatura. Para que ocorra a troca de calor entre os corpos, então, só reforçando, basta que exista uma diferença de temperatura entre eles, nada mais. Eu coloquei aqui um vídeo, eu não vou rodar esse vídeo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas basicamente essa moça, ela traz ali a propaganda de uma blusa e que ela auxilia no equilíbrio térmico. E isso aqui, na verdade, é um erro conceitual, né? Porque se você quer uma blusa, é justamente para que o teu corpo não entre em equilíbrio térmico com o ambiente. Ou seja, se lá está muito quente, você quer que o teu corpo fique a uma temperatura mais baixa. E se no ambiente está frio, você quer ficar mais quentinho. Então, essa peça de roupa ela serve para não entrar em equilíbrio térmico, mas ela fala nesse vídeo que é para auxiliar, para ajudar a ficar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, uma propaganda errônea, eu vou deixar o link aqui para vocês poderem assistir na íntegra, muito legal. Capacidade calorífica ou capacidade térmica, esse aqui é o segundo conceito que eu queria abordar hoje. E, basicamente, a capacidade térmica de um corpo ela está relacionada com a quantidade de calor que é absorvida ou cedida por esse corpo, em função de uma variação de temperatura sofrida por ele. E nós podemos representar através dessa expressão. Eu vou utilizar aqui o C maiúsculo e ele vai representar o que para nós? Uma razão da quantidade de calor, que vou representar pela letra Q maiúscula, dividida pela variação de temperatura, que eu vou colocar como T maiúsculo. Então, essa vai ser a nossa capacidade térmica. E, quando vamos trabalhar com capacidade térmica, normalmente nos exercícios aparece o quê? Calorímetro. E o calorímetro nada mais é do que uma garrafa térmica, um recipiente, que é ou para deixar a bebida aquecida por mais tempo, ou até uma bebida gelada. Você pode colocar ali refrigerante, suco, água, que esteja numa temperatura mais próxima do zero, né? E ela permanecer assim durante um bom tempo. Então, basicamente, quando falarmos em calorímetro, nós estamos falando de um recipiente que tem as paredes isoladas com o meio externo. Nós teremos um termômetro para medir a variação de temperatura dos objetos que estiverem ali. Normalmente se coloca um fluido e algumas peças metálicas para trocar calor. Você tem um agitador, que é para fazer o quê? O papel de troca de calor mais rápida, né? Por exemplo, você em casa vai querer tomar um chá gelado, né? Você acaba preparando ele, precisa aquecer para que o chá ele se distribua melhor, né, no copo, mas depois você coloca o gelo e você quer tomar essa bebida gelada. O melhor seria você pegar uma colher e agitar essa mistura para que troque calor o mais rápido possível. Ou mesmo, pegou uma água com gás ou sem gás, levou para casa, quer tomar ela gelada, coloca ali alguns cubos de gelo, agita com uma colher e você vai conseguir rapidamente tomar a sua bebida refrescante. Eu coloquei aqui também um outro vídeo, esse aqui é um colega, o professor João Justus, lá do TikTok, meu amigo no TikTok. Quem não me segue no TikTok, segue lá. Também vou deixar o link aqui para vocês me seguirem. E, basicamente, ele tem um copo com água e um copo vazio, e ele coloca um isqueiro embaixo. Ele acaba derretendo o copo que não tem água, e o copo que tem água não acontece nada durante o tempo do experimento. Inclusive, ele até bebe a água para mostrar que ela não está aquecida. Isso aqui se deve ao fato de que a água ela tem uma grande capacidade térmica, uma grande capacidade calorífica, que eu vou falar um pouco mais na sequência. Antes disso, eu quero trazer um exemplo para vocês, para utilizar essa expressão matemática que eu coloquei na tela agora há pouco. Então, vamos lá, vamos resolver. Um calorímetro sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, quando absorve uma quantidade de calor de 100 joules. Letra A, qual é a capacidade calorífica desse calorímetro? E depois na B, qual a quantidade de calor necessária para variar, né, para elevar em 50 Kelvin a temperatura desse calorímetro. Então vamos lá. Primeira coisa, resolvendo a letra A. Nós temos que colocar a nossa expressão, então capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura.
Segundo passo é colocar os dados. Nós tivemos a variação de temperatura de 20 graus Celsius e uma quantidade de calor de 100 joules. O que nós vamos fazer? Simplesmente substituir essas duas igualdades aqui na nossa expressão. Então vai ficar assim, ó. Capacidade térmica é 100 joules divididos por 20 graus Celsius. Fazendo essa conta, 100 divididos por 20, nós vamos encontrar 5, o quê? Joule por grau Celsius. Você também vai poder encontrar Joule por Kelvin, que seria a unidade aceita no Sistema Internacional de Unidades, no SI. Na sequência, letra B. Qual a quantidade de calor absorvida necessária, né, para elevar em 50 Kelvin a temperatura desse calorímetro? Novamente, ó, vamos colocar aqui que agora nós estamos procurando o Q, não é mais o mesmo Q, é um outro Q. A variação de temperatura é 50 Kelvin e a nossa expressão Czão igual a Qzão sobre ΔT grande. E o que nós fazemos? Nós precisamos encontrar essa quantidade de calor. Isso aqui é uma multiplicação cruzada. Embaixo do C não aparece nada, mas nós temos a unidade, umzinho. Então, fazendo uma multiplicação cruzada, ficamos com 1 vezes Qzão, que vai ser o Qzão, e Czão vezes ΔT grande. Agora é só substituir os valores. Nós já calculamos na letra A qual é a capacidade térmica desse calorímetro, e é só multiplicar pelo ΔT. Então, 5 vezes 50. Eu coloquei as unidades aqui, pessoal, para vocês verem que vai ter uma simplificação desse Kelvin, que está aqui do lado 50, e esse Kelvin, que está debaixo aqui do traço de união, né, da divisão. Então, um em cima, um embaixo, numa multiplicação, eles vão se cancelar, eu vou ficar apenas com a unidade de energia, que é o Joule. E 50 vezes 5 vai dar 250 joules. Muito, muito fácil, não é? Na sequência, vamos fazer um segundo exemplo. Dois corpos A e B, capacidade calorífica, CA, 100 joule por grau Celsius, CB, 500 joule por grau Celsius. Recebem a mesma quantidade de calor, Qzão igual a 2.000 joules. Qual a variação de temperatura que cada corpo vai sofrer? Então, vamos lá. Vamos anotar a capacidade calorífica do corpo A, capacidade calorífica do corpo B, então, ó, 100 e 200. Qual expressão nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a mesma, tá? Coloquei aqui, em especial, que a quantidade de calor que o A absorve e o B são iguais, 2.000 joules. E repetindo aquela mesma expressão para o corpo A e depois para o corpo B. O que eu estou procurando? Eu quero saber a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura e a capacidade térmica vão trocar de lugar. Eu posso fazer essa troca, dupla troca, né? Sem que afete o resultado da minha equação, da minha expressão. Então, esse ΔTA vem para cima e o CA vem para baixo. Vai ficar assim, ó. Depois é só substituir os valores que nós temos aqui. 2.000 joules dividido pela capacidade térmica do corpo A, que é 100. Vai ficar assim, ó. 2.000 divididos por 100. Só fazer divisão, vamos cortar esses zeros, ó, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Vamos encontrar uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Mesma ideia para o corpo B. Nem preciso fazer toda essa dedução, né? A variação para o corpo B vai ser o quê? Os 2.000 joules divididos por 500. Então, fazendo essa divisão, eu vou encontrar uma variação de temperatura de apenas 4 graus Celsius. Aqui nós podemos fazer a seguinte correlação. Ó, veja, dos dois, quem tem a menor capacidade térmica? É o corpo A, certo? Ele tem a menor capacidade térmica. Quem tem a menor variação de temperatura? Aqui, só um errinho, tá, pessoal? Aqui seria, ó, B. Quem tem a menor variação de temperatura é o corpo B. Quem tem a menor capacidade térmica é quem vai ter a maior variação de temperatura. Quem tem a maior capacidade térmica é quem vai ter a menor variação de temperatura, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Calor específico, né, que era a última parte da nossa aula. Então, vou pegar aqui, na verdade, a mesma substância, vou colocar um termômetro em cada um. Digamos que de um lado eu tivesse aqui 1 litro de água e do outro lado eu tivesse 10 litros de água. Estou colocando sobre a chama de um fogão a gás e eu quero verificar, depois de um determinado tempo, uma quantidade de energia que eu vou ceder para esses corpos, qual que vai ser a variação de temperatura. Uma outra forma de encararmos a capacidade térmica é multiplicar esse Czinho vezes o M. Não é centímetro, tá? É calor específico vezes a massa. Eu vou mostrar aqui como que eles estão relacionados. Nós aprendemos agora há pouco que a capacidade térmica era a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura.
Então, a igualdade de um lado, eu vou poder fazer a igualdade do outro, ou seja, eu vou fazer o Czinho vezes o M igual ao Qzão sobre ΔT grande. E como eu quero isolar esse Czinho, porque eu quero determinar o calor específico da substância, esse M que está multiplicando, ele passa dividindo aqui a nossa expressão. Os professores de matemática detestam isso, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então, o que vai ser o calor específico de uma substância? Ele está relacionado ao calor, cedido ou absorvido, não importa, em função da massa e também da variação de temperatura. Se nós quisermos deixar o Q em evidência, nós podemos fazer uma multiplicação cruzada. Debaixo do Czinho tem 1, então 1 vezes Qzão é o Qzão, e do outro lado vai ficar Czinho vezes M vezes ΔT grande. Q igual a MC ΔT, o famoso Q macete. Isso aqui é calor sensível, é quando a substância não muda de estado físico, não muda de fase. É quando está sólido, ou quando está líquido, ou quando está no estado de vapor, ou estado gasoso. Mas vamos voltar aqui ao nosso calor específico. Nós temos a mesma substância, ou seja, tem o mesmo calor específico, porém tem massas diferentes. E no que isso importa, né? O que o calor específico é diferente da capacidade térmica? O calor específico é diferente da capacidade térmica justamente por causa da massa. Quem tem maior massa vai ter maior capacidade térmica. Quem tem maior massa envolvida vai ter menor variação de temperatura. Olha o que os termômetros aqui estão dizendo. Esse corpo pequeno, de menor massa, ele tem uma variação de temperatura muito maior. O que seria mais fácil, né? Você aquecer 1 litro de água ou 10 litros de água, fornecendo a mesma quantidade de calor. Claro que você respondeu que é muito mais fácil aquecer 1 litro de água. Só para que você tenha uma ideia, isso aqui são valores tabelados, eu peguei do livro do Gaspar, de alguns calores específicos, né? Como, por exemplo, nós temos a água aqui 4.200 joules, ou 1 caloria por grama grau Celsius, é a substância que tem o maior calor específico. Mas nós temos também outros valores interessantes, como por exemplo aqui, ó, mercúrio, 140 joule por quilograma grau Celsius, ou então nós temos 0,033 caloria por grama grau Celsius. Então veja que o mercúrio ele era muito utilizado em termômetros até algum tempo atrás, em termômetros clínicos. Ele no estado líquido ele se apresenta, né, na temperatura ambiente é estado líquido. E ele, com uma pequena quantidade de calor, ele consegue variar a sua temperatura. O coeficiente de dilatação térmica dele também é pequeno. Isso ajuda muito na hora de fazermos a medida, porque temos uma resposta rápida. Esses calores específicos aqui, eles não são uniformes para qualquer intervalo de temperatura, mas sim para temperaturas, olha, no máximo até 100 graus Celsius. Os seus calores específicos costumam variar em função dessa temperatura. E aqui, ó, só para que nós possamos ter uma ideia do que é o calor específico de uma mesma quantidade de massa, mas 3 substâncias diferentes: água, etanol e mercúrio. Veja que a água aqui foi quem tem a menor variação de temperatura. O etanol já variou um pouquinho mais e o mercúrio bem mais. Então, aqui eu posso dizer que o calor específico da água é maior que do etanol, que é maior do que o do mercúrio, e são inversamente proporcionais às variações de temperatura. Quem tem a menor variação de temperatura é a água, depois o etanol e depois o mercúrio. Olha aqui uma igualdade muito importante para nós. Ó. 1 caloria por grama grau Celsius é a mesma coisa que 4.200 joule por quilograma grau Celsius. Então, pessoal, agora vamos fazer mais um exercício, o último dessa aula. E nós temos aqui um corpo com massa de 10 kg, tem capacidade térmica igual a 20 joule por Kelvin. Determine o seu calor específico. Então, vamos lá. Vamos colocar as nossas grandezas. Então, a massa, vamos separar ali, são 10 kg. Capacidade térmica, 20 joule por Kelvin. E vamos utilizar o quê? Agora, aquela segunda expressão. Czão igual a M vezes Czinho. Para determinar o seu calor específico, eu vou ter que deixar o Czinho em evidência. Então, ali a massa está multiplicando o Czinho, ela vai ter que passar dividindo. Então, vamos ficar com Czão sobre M. E aí, substituindo os valores, ó, 20 joule por Kelvin dividido 10 kg, então eu coloquei as unidades, você vai ter, ó, joule por quilograma Kelvin como unidade. E 20 divididos por 10, nós vamos ficar apenas com 2. 2 joule por quilograma Kelvin. Pessoal, por hoje era isso. Agradeço aí a atenção. Não deixe de dar o like e se inscrever no canal. Valeu, tchau!